Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Jump Up Podcast, o nosso programa de aceleração de negócios. Hoje, neste terceiro episódio, não vamos fugir à regra, vamos ter uma convidada muito especial que vai partilhar connosco o seu verdadeiro caso de sucesso. Sucesso a olhos vistos, até porque ela também é uma figura pública, conhecida inicialmente como cantora e agora fazer muito sucesso no mundo dos negócios e mostrando que é possível, sim, escalar o nosso negócio em Moçambique. Jaxi Bonzo, muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigada, Sheila. Muito obrigada pelo convite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Bom Jump. Obrigada, Jaxi. Eu sei que a tua agenda é sempre muito corrida, por isso para nós também é uma grande honra estar aqui contigo. És uma mulher muito jovem, mas com muito conhecimento e muitos bons valores a partilhar. Vamos começar mesmo do início. Tu fizeste a tua pós-graduação em gestão de petróleo e gás. Na altura não encontraste muitas oportunidades no nosso mercado, que ainda está também em fase muito crescente, e viste a importância de procurar a tua própria fonte de rendimento. O teu negócio começou a tornar-se uma realidade em 2016 com a TuBeauty. Eu tive a oportunidade de acompanhar este crescimento e este nascimento, mas gostava que partilhasses. Disso, eu terminei a faculdade muito cedo e na altura os meus pais meio que obrigaram-me, né? Terminei a faculdade com os meus 20 e na altura a minha irmã mais velha estava a fazer medicina, então eles, ok, para vocês terminarem a mesma altura tu vais fazer o mestrado agora. És muito nova, tens 20 anos, a gente vai organizar, a gente vai pagar o teu mestrado, mas tu vais terminar o teu mestrado. Só depois disso é que vais trabalhar. Mas, infelizmente, nós somos formatados estamos numa sociedade que nos formata para que a gente estude para procurar um emprego, não para fazer o exercício contrário. Dificilmente ouve-se os docentes na faculdade. Eu não sei como é que está hoje em dia, mas na minha altura, já passam-se alguns anos, era, se tiveres boas notas, tu vais trabalhar na Vale. Na altura, eu formei-me na Beira, era a empresa que estava a dar na Beira. Então, nós fomos formatados nesse sentido, que nós éramos obrigados a ter as melhores notas, a ter um melhor desempenho para trabalharmos para alguém. E eu frustrei-me porque a teoria que nos repassam na faculdade não é o que acontece efetivamente na prática. Nós saímos com uma ideia e o mercado de trabalho nos mostra uma coisa completamente diferente. E para o desempenho que eu tive na faculdade, para a minha dedicação, por tudo aquilo que eu conseguia aspirar, eu tinha metido na cabeça que sim, é fácil. Eu vou terminar a licenciatura, vou pegar o meu certificado, vou meter nas melhores empresas e vou ser colocada a fazer aquilo que eu gostaria de fazer, que na altura era trabalhar na área jurídica. Mas não foi nenhum mar de rosas, não foi nenhum conto de fadas e fiz parte do retrato de muitos jovens que licenciam-se e procuram um emprego para ser caixa, para fazer, hoje em dia, para fazer limpeza e passei por isso também. No desespero meti o meu CV em várias empresas, mesmo naquelas empresas que eu sabia que é a base de concurso público, eu no desespero lá fui, deixei o currículo em várias empresas. Algumas pessoas forem a ver o podcast vão se lembrar que fecharam também as portas. Não estamos a contratar. Não, porque não. Então... E achas que o facto de teres um mestrado sem experiência também no mercado laboral foi um empecilho para ti? Porque nós vemos esta reclamação muitas vezes. Eu procuro emprego e eles pedem sempre experiência, mas eu não consegui ter esta experiência ainda porque sou muito novo, porque não consegui outras oportunidades de trabalho e fui estudando neste tempo. Sentes que para ti também foi uma pedra no caminho? Foi. Na altura talvez eu não tivesse essa percepção, mas hoje, na prática, uma vez que hoje em dia eu passei a ser a quem contrata também, existe muito disso. Existem muitas pessoas hoje em dia formadas, mas o que eu tento incutir hoje na cabeça das pessoas é que não é a tua formação, é o que tu aspiras da tua formação. Porque nós hoje, coloco-me nessa vertente como contratante, nós procuramos alguém que venha agregar. E nem sempre o teu CV é que agrega o trabalho que tu vais fazer, mas a dedicação que tu colocas de tudo aquilo que tu foste aprendendo é que revoluciona o teu posto de trabalho. Então, sem sombra de dúvidas que reclamar, a gente reclama quando a gente precisa, mas quando a gente vê a narrativa de uma outra perspectiva, é exatamente isso. A gente precisa contratar pessoas que tenham experiência. Sim, mas como é que eu vou ter experiência fora?
temos mecanismos hoje em dia de conseguir ter um bom background para conseguirmos comprovar que, olha, neste período que eu estava na faculdade eu fiz isto. A gente racionalizar o tempo, a gente conseguir perceber efetivamente o que é que mais eu posso fazer para eu ter um diferencial quando eu for pedir o emprego. O que é que o meu CV vai ter de diferente daquele colega que estava na mesma turma que a minha e terminamos com a mesma nota. Então, eu não culpo as pessoas na altura que me disseram não. É revoltante assim na altura, chateia, deprime, mas hoje em dia, um pouco mais crescida, com um bocadinho mais de experiência nessa vertente, eu percebo. Com os dois lados da moeda, sim, na verdade. Sim, a moeda já consegue ser dos dois lados. E espero que neste podcast vocês estejam também a perceber este ponto de forma muito concisa, porque perceber qual é que será o meu diferencial pode ser um excelente ponto de partida para encontrar oportunidades ou criar oportunidades, como foi o teu caso. Falando da TwoBeauty, quais é que foram as principais etapas para o teu crescimento? No início era já eu empreendedora, que é aquela que faz tudo, que contrata, que vê as contas, que vê se as unhas foram bem feitas. Estavas ainda neste estágio. Eu recordo-me que tu vivias praticamente na TwoBeauty. Depois o seu filho, né? Então, por mais que passem anos, os pais sempre continuam preocupados com os seus filhos, mas à medida em que eles vão crescendo, vamos priorizando outros problemas na criação dos nossos filhos. Eu vejo as minhas empresas como meus filhos, né? Eu digo sempre ao Ricardo que ele tem mais 3 irmãozinhos. Tem o TwoBeauty, tem o Fancy Glam, tem o Fancy Home. É óbvio que a preocupação não é igual, quem é mãe sabe que prioriza sempre o filho, mas quando se começa um negócio, existe essa necessidade de nós estarmos in the business, nós estarmos dentro do negócio, nós sabermos efetivamente como é que funciona o negócio. Então, não existe um tempo padrão que a pessoa possa dizer que não, tu vais fazer isso durante 1 ano, durante 5, durante 6, durante 7 anos. No meu caso, em específico, eu estive diretamente ligada ao TwoBeauty nessa vertente. Eu posso dizer que Sheila, durante 5 anos. Durante 5 anos, e eu acredito que se eu não tivesse tido o meu filho, eu não teria sentido a necessidade de passar pastas, porque se eu posso fazer, por que eu vou precisar de delegar alguém se eu estou aqui? Por que eu vou precisar de expor os segredos do meu negócio a outras pessoas se eu posso fazer? Porque nós africanos temos muito disso, né? Meu filho nasceu, eu senti necessidade e foi uma fase mesmo de transição, da menina para a mulher que precisa de fazer outras coisas, mas tem 2 empresas que também precisam de mim. Então a solução não seria eu carregar o meu filho e ficar com ele nas 2 empresas que eu tenho, porque também nem tenho como dividir para estar nas 2, mas sim capacitar as pessoas que estavam ao meu redor para que fizessem aquilo que eu gostaria que fosse feito dentro das 2 empresas. Então é um exercício difícil, sim, mas não é impossível. Sobretudo para a área de serviços, em que ofereces o teu nome e estando também com uma vida pública, porque como cantora tiveste de gerir este crescimento, sabendo que há riscos quando nós entregamos, obviamente nada fica 100% igual, porque cada pessoa é uma pessoa, e tinhas o teu nome também por zelar, porque as pessoas vão para fazer as unhas na TwoBeauty, fazer as unhas com a Jaxi. Isso. Como é que foi para ti esta gestão interna também? É o que eu digo sempre às minhas colegas, eu não chamo de colaboradoras nunca, as meninas trabalham comigo. É assim 23 colaboradores, maioritariamente mulheres, não é? São 30 Uau. 35. Para vocês perceberam quão ela escala. Eu tive esta biografia há menos de 6 meses, já passamos de 23 para 30, isto é incrível. Então, Sheila, é exatamente o que tiveste a explicar, que as pessoas, o TwoBeauty não tem o meu nome, é TwoBeauty, nem é TwoBeauty by Jaxi, mas nós não sabemos. É Fancy, as pessoas sabem, né? E isso de certa forma ajuda e atrapalha, né? Então o exercício que eu faço a todas as pessoas que a gente contrata é explicar que efetivamente, olha, esta pessoa é uma pessoa exposta, eu sou uma pessoa acessível e inacessível ao mesmo tempo, então a sensibilidade e a flexibilidade que as pessoas têm de não gostarem de alguma coisa e terem acesso a mim é muito mais rápido. Existem várias empresas que a gente, vários restaurantes, vários salões, vários sítios que a gente frequenta,
Durante anos a gente não sabe quem é o dono, a gente não faz ideia de quem seja, podemos estar no mesmo recinto e não saber que aquele senhor que está do lado esquerdo é o dono do espaço, mas com os meus negócios não acontece, porque de certa forma eu usei a minha imagem para alavancar os meus negócios, então tem os prós sim e tem os contra no meio disso, então os contras seriam efetivamente isso que a Sheila acabou de explicar, que existe aquela coisa, é o salão da Jaxi. Pressão. Então, tudo que existe, se é problema, se é coisa, passa por mim. Querendo as minhas colegas abafar ou não, não, mas isso a Jaxi não precisa saber, não, porque Jaxi está a viajar, ou não, porque Jaxi está doente. Infelizmente, a rede social não tem isso, chega. Olha, eu estive no teu estabelecimento, eu não gostei disto, estou a dizer a ti porque tu aparentas ser uma pessoa assim, 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 mas eu acho que a postura da fulana não foi adequada. Então, tem a parte boa? Sim, tem. Mas também tem a parte que, de certa forma, eu não consigo fazer um switch off do meu trabalho. Porque em qualquer lugar que eu esteja, se eu vou ao supermercado, se eu vou, sei lá, ao hospital, tudo bem, mas eu até estive no teu espaço. Não estavas. Então existe aquilo, as pessoas acham-se já muito íntimas, que percebem de tudo, conhecem tudo. Tem o seu lado bom, tem o seu lado mau, sim, mas foi o que eu escolhi, então cá estou para continuar a fazer. E ainda bem que estás a continuar a fazer, porque escalar é uma verdade para ti. E em 2019 decidiste abrir um outro ramo que também estava relacionado, mais na área das bijuterias, dos acessórios, e encontrar uma correlação entre a Too Beauty e a Fancy Glam. Fala-me deste primeiro passo antes de chegarmos na Fancy Home. A Fancy Glam foi materialização de um sonho, ou seja, quando eu decidi ser empreendedora, eu coloquei metas para mim mesma, a curto, médio e a longo prazo. Então as minhas metas são definidas em função da minha idade, né? Então eu coloquei isso, graças a Deus eu coloco sempre em agendas, eu tenho metas anuais, eu coloco em um ano o que eu quero fazer, em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos o que eu quero fazer. Então está lá, há dias eu peguei a minha agenda de quando eu tinha 21 e está lá, até os 30 eu quero ter 3 empresas. Hoje eu faço 30 daqui a um mês e estou com as minhas 3 empresas abertas, graças a Deus. Parabéns. Obrigada. Mas o Fancy Glam surgiu da necessidade que eu tinha de suprir necessidades minhas, passa a redundância. Na altura eu cantava com mais frequência, agora posso dizer que cantar virou um hobby. Já agora, quando é que vai o próximo single? Sheila, Brincadeira. Então, na altura, eu lembro-me que precisávamos gravar um vídeo de uma EP que eu fiz e o diretor musical, o diretor do vídeo, disse: olha, disse que tens que usar acessórios A, B, C, D, X, Y, Z. Para este outfit tens que usar isto, para aquilo, isto. Eu disse: ok, tá bom, eu vou procurar. Cheguei ao RT, a cidade de Maputo inteiro, eu não encontrei as coisas que a gente precisava para o vídeo. Fui a uma loja que na altura eu frequentava, que era minha, eu acho que até hoje é minha concorrente direta, porque temos a mesma estrutura praticamente de negócio, e não consegui satisfazer a minha necessidade, e todos os meus negócios versam em torno disso, de eu primeiro suprir sempre que eu precisasse de alguma coisa. Tenho um casamento, tenho uma festa que é assim temática. Não, Sheila vai fazer 30 anos, tem uma festa dos anos 50. Eu tinha que viajar. Se eu não tinha que viajar, eu tinha que fazer uma encomenda, tinha que perguntar se a minha mãe ia viajar, se tinha alguém na família que conseguisse suprir aquela minha necessidade. E o Fancy Glam surgiu disso. Eu viajo muito e tenho tido a oportunidade de ver várias coisas fora. Então, o conceito que a gente quis trazer para o Fancy Glam foi, para suprir a minha necessidade, que acabou sendo a necessidade de várias outras mulheres. 2, em função das coisas que eu via fora, é possível fazer. 3, pela facilidade que é comercializar o tipo de produto que a gente vende no Fancy Glam, a questão do tamanho, essas coisas. Tu entendes de negócio, percebes que efetivamente existem algumas tabelas um pouco estranhas, faço a redundância para alguns assuntos, mas o Fancy Glam foi nessa vertente. Não foi uma empresa que foi criada para ser o meu main business, porque o meu main business vai continuar a ser o Too Beauty, que é, como todos dizem, né, a empresa-mãe, né? Então, as outras são para complementar o build-up que a gente está a fazer com o Too Beauty, mas o Fancy Glam surgiu de uma necessidade que eu tinha, minha, e tornou-se necessidade de outras mulheres também. E, na verdade, esta é a principal chave de qualquer negócio de sucesso, conseguir responder
a procura do mercado. Isso. E nós às vezes encontramos estas perguntas e respostas em nós mesmos, como foi o teu caso. Agora com a Fancy Home, que abriste em 2022, tens 3 negócios em áreas aparentemente complementares, mas também, agora com esta parte da decoração de casa, que sai um bocadinho da linha. Fala-me um bocadinho, ao teu ver e na tua prática, qual é a complementariedade destes 3 negócios? Pesquisas dizem sempre que as pessoas mais consumistas da face do universo são mulheres. Isso é um facto. E crianças. E crianças, mulheres que fazem e crianças. As mulheres serem as consumistas. Exatamente. As crianças, mamães, a gente entende. Então, são mulheres. Mulher precisa de estar bonita, mulher precisa de ter um bom acessório, mulher precisa de ter a casa organizada, mulher precisa de ter a casa cheirosa. Então, o Fancy Home surge também de uma necessidade que eu tive, que foi na altura do Covid, em que eu olhei para a minha casa e escolhi, tipo, eu pensava que tinha tudo, mas eu sinto que sempre falta alguma coisa. E na altura em que começamos a ter as medidas mais moderadas, já começamos a ter acesso às lojas, e o que eu via nas lojas não era efetivamente o que eu queria para mim, para a minha casa. E fui vendo isso também pelo fato de termos muitas clientes, ou seja, vou ter que voltar. Para o Tudo Beauty, a gente, nesses 7 anos que a gente esteve abertos, nós usamos a estratégia de inovação anual. Então, todos os anos, com exceção de 2020 a 2023, que o meu contabilista por simplesmente proibiu que se chega de obras. Então, nos primeiros 5 anos a gente fazia esse build-up de termos um conceito diferente. E suscitava sempre curiosidade por parte dos clientes. Mas vocês têm sempre coisas tão diferentes. Onde é que vocês compram? De onde é que vem? Por que vocês não podem trazer para nós, pelo menos somos clientes aqui do salão? Porque eu preciso disto para a minha casa, eu preciso daquilo para a minha casa. E é-me complicado ter que sempre viajar. A África do Sul é nossa salva-vidas, viajar e nem sempre é seguro. Então, se tivesse um conceito, uma loja em que eu pudesse encontrar tudo, ajudaria. E por mais que a gente não queira fazer todos os negócios do mundo, há certas coisas que ficam na nossa cabeça como certos gatilhos. A gente coloca como uma lista de prioridade. Olha, mas já falaram comigo sobre isto, vamos lá tentar consolidar esta ideia. Então, o Fancy Home foi nessa vertente também. O alerta contínuo, vocês podem fazer também, tipo, vocês já têm clientes para isso. E eu seria a primeira cliente da empresa, e sou mesmo. Porque eu vou vendo que, olha, tipo, agora preciso decorar aquela parede para ficar mais instagramável, porque eu trabalho com redes sociais. Preciso de um vaso que chame a atenção, um vaso amarelo, como está a decoração da Sheila agora. Onde é que eu vou encontrar? No Fancy Home tem. Agora preciso de, sei lá, um difusor diferente, porque agora vamos passar a fazer uma massagem assim, nananana. Onde é que eu encontro? No Fancy Home. Então, ainda que sejam áreas completamente diferentes aos olhos das pessoas, nós conseguimos ter uma sinergia nas 3 empresas. Nós conseguimos pegar as clientes que a gente tem em uma plataforma e distribuir para as outras 2 plataformas. Quais são as formas que fazes para que a mesma cliente tenha benefícios nos teus 3 investimentos? Nós temos desenvolvido várias estratégias nesse sentido, mas a que é mais simples de eu explicar é, ok, se tu vais ao Tudo Beauty, isso não acontece sempre, tem alturas que a gente faz isso. Se tu vais ao Tudo Beauty, tu fazes um serviço, tu vais ter descontos progressivos nas outras 2 empresas e vice-versa. Se tu vais ao Fancy Glam, tu vais ter um desconto no Fancy Home e no Tudo Beauty e assim sucessivamente. Isso permite que as clientes pelo menos saibam que naquela altura eu estou a pagar por um serviço e estou a receber outras ofertas de um outro sítio, né? Então, são estratégias que a gente tem usado. Estamos a desenvolver eu não sei se eu posso falar, mas ok. Acho que podes, em primeira mão, nós adoramos, nós adoramos. E nós agora estamos a vai poder dar-te num período de 1 ano descontos fixos nas nossas outras 2 empresas. Então, está a levar um bocadinho mais tempo, porque a gente está à procura de fechar parcerias com outras empresas que a gente considere influentes nesse sentido, para que agregue não só a nós, mas também as nossas clientes. Então, a gente está à procura de coisas que efetivamente elas gostem e precisem, para que também possa fazer parte desse cartão. Então, é nestes termos que a gente tem tentado juntar as 3 empresas. Interessante, uma grande aula estamos a ter aqui hoje neste podcast. Jaxi, falando agora de uma parte menos bonita, mas que também é verdade para o mundo dos empreendedores, as dificuldades. Quais é que foram as tuas maiores dificuldades para escalar os teus negócios? Várias, Sheila.
várias dificuldades são sempre a parte mais feia da história do empreendedor, mas existem. Ainda que a gente apareça todos os dias no Instagram a sorrir, nós temos problemas que devem ser resolvidos, mas dificuldades são muitas. Mas eu nunca fui de problematizar o meu negócio, mas acredito que nesses 7 anos que eu esteja operacional, a maior dificuldade que a gente enfrentou foi na altura de Covid. Então, não é clichê, não é porque é bonito falar disso. Covid destroçou-me. Eu posso colocar nesses termos. Covid destroçou-me porque os meus negócios não são negócios, entre aspas, necessários. São negócios que são colocados na escala de supérfluos. Uma pessoa vive sem fazer a unha, mas uma pessoa não vive sem comer. Então, nessa altura de Covid, no pós-Covid, as pessoas passaram a ter uma melhor educação financeira, eu posso assim colocar, que já passaram a priorizar o que é importante, o que é urgente, o que é necessário. E nessas 3 qualificações, fazer unhas não é urgente. Pode ser necessário para a autoestima, porque eu trabalho com pessoas, eu tenho que estar apresentável. Mas, Sheila, se disserem, olha, Sheila, hoje tu vens fazer o podcast sem maquiagem, tu vais fazer o podcast sem maquiagem, sem problema nenhum. Então, é uma conotação supérflua do negócio. Mas tu não virás fazer o podcast se não tiveres comido, se tiveres a passar fome, se tiveres com algum problema de saúde. Isso é que é necessário para tu estares bem. Então, os meus negócios naquela altura eram supérfluos. Os casamentos diminuíram, não havia necessidade e das o pessoas. Controle sanitário também era muito rígido e eu não tinha estrutura de dizer que ok, a gente está com as portas fechadas agora e nós vamos fazer todo o domicílio. É eu também estar a tentar contra a saúde das pessoas que trabalham comigo. Então eu não sei efetivamente a pessoa que nós estamos a ir fazer as unhas em casa ou domicílio, que cuidado está a tomar para não ter apanhado Covid, por exemplo. Então, por conta do Covid, nós estávamos num build-up muito bom de expansão do Beauty e nós tivemos que regredir 3 anos, praticamente. Abrimos a nossa sucursal, mas eu sou muito realista com os meus negócios. Se vocês virem que está aberto, é porque está a dar certo. Se eu fechar, é porque efetivamente a gente chegou à conclusão que não estamos para viver de impressionar as pessoas. Ser escrava de algo que não te dá dinheiro. De uma narrativa que não dá dinheiro. A empresa é aberta para gerar dinheiro, se não gera, a gente fecha. E foi efetivamente o que aconteceu connosco na altura de Covid. Tivemos que fechar a nossa sucursal, tivemos que diminuir, não foi assim tanta gente, mas até hoje eu sinto por isso. Tivemos que reestruturar o nosso modelo de negócios, tivemos que reavaliar as nossas prioridades, tivemos que reavaliar as nossas despesas, tivemos que diminuir alguns benefícios ou privilégios que a gente dava aos clientes naquela altura. Então, nesses 7 anos, a cerejinha no topo do bolo de dificuldades foi o Covid. Propósito com coisas mundanas. Então eu passei a ter uma vida mais pacata, eu passei a ter uma vida muito mais regrada, eu passei a definir a minha vida em função das prioridades, porque hoje em dia não é só a minha prioridade, são prioridades de mais 35 pessoas que trabalham comigo, que têm filhos, têm famílias, que precisam que estas empresas deem certo para que a gente consiga ter outras pessoas a trabalharem connosco. Então, se dependesse de mim, nesta fase da minha vida, Sheila, eu teria umas 10 empresas, no mínimo. Mas eu tenho um support system muito bom. Não falo da parte técnica das pessoas que trabalham comigo, falo mesmo da minha família, falo mesmo dos meus pais, falo mesmo dos meus irmãos, que embora não sejam pessoas que estão diretamente inseridas no negócio, são pessoas que eu levo muito em consideração aquilo que eles dizem com relação à opinião de cada negócio. Para este ano eu tenho na agenda a abertura de uma outra coisa, mas a minha família diz que não. Então, ainda que o meu contabilista diga sim, se nós podemos, se os meus familiares dizem não, eu não faço. Então, eu tive que aprender sim, ela é a pessoa que dá a cara, é a pessoa que vem com as ideias, é a pessoa que implementa, mas eu tenho uma estrutura por detrás de mim. Então,
tem essa componente de nós conseguirmos fazer avaliação no dia a dia com base nas pessoas que trabalham conosco e também com base em pessoas que nos conhecem, sabem quais são os nossos limites, quais são as nossas fragilidades. Então nem sempre é sobre ter o valor, é como é que tu vais estar quando tu tiveres isso. Excelente, muito bonito também de ver todos estes teus valores a serem passados para o teu empreendimento, que nós sabemos que os empreendimentos nunca são nossos, depois nós vamos passando para outras gerações, depois vamos vender se calhar a milhões de dólares e vamos focar a nossa criatividade para outros portos. Jaxi, infelizmente o nosso tempo já esgotou, mas eu gostava que deixasses uma mensagem para quem também sonha em escalar os seus negócios, em crescer e no futuro ser uma futura Jaxi. Eu digo sempre, e acho que é um lema também da Sheila, estudem. Estudem muito, não estudem para passar, não estudem para terminar a faculdade, estudem para ter bases. Estudem para ter bases para que vocês consigam rentabilizar todo o esforço que foi feito por alguém a pagar os vossos estudos, para que vocês também consigam ajudar as outras pessoas. Então não existe fórmula mágica, não existe qual é o teu segredo de sucesso, que é uma pergunta que eu recebo muito. Mas o que tu fizeste? Não é mágica, não é acordei, aconteceu, é fruto de muito trabalho, muita dedicação, privação de várias coisas, deixar para lá para fazer isto. São várias noites perdidas a estudar, a investigar, são viagens para investigar, despender tempo também para conhecer os concorrentes, saber o que é que está a ser feito para que a gente possa melhorar. Então, é um conjunto de várias coisas que é necessário para que a gente seja quem a gente é hoje. Mas, para mim, a base vai ser sempre estudar. Então, não se preocupem só com a faculdade, preocupem-se com várias outras coisas, com cursos complementares, com podcasts educativos como este, com plataformas que têm existido hoje, várias, que ajudam a gente a fazer esse build-up. E outras gratuitas. Gratuitas, e a gente está preocupada em compartilhar memes no Instagram. Mas, por favor, estudem, dediquem-se, principalmente meninas, dediquem-se a ser as mulheres das vossas vidas, dediquem-se não só a investir em casamentos, relacionamentos, dediquem-se a casarem-se com vocês mesmas para que vocês sejam such a diva. Tá bom? Mulheres de sucesso. Sim. Muito obrigada, Jaxi. Sucessos para ti. Muito obrigada a vocês que também acompanharam o nosso podcast. Sabem que podem partilhar trechos para inspirar mais jovens empreendedores a escalarem os seus negócios. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.